Hoje eu vou trazer 5 dicas muito importantes para você avaliar nos fundos imobiliários. A primeira delas é talvez uma das mais importantes. Saiba entender a dinâmica do setor dos fundos imobiliários com a taxa de juros e a inflação. A variação das taxas de juros pode afetar tanto o desempenho dos imóveis na carteira do fundo quanto a rentabilidade dos investidores. Os fundos imobiliários eles possuem características de renda fixa, uma vez que eles distribuem rendimentos aos cotistas, geralmente provenientes dos aluguéis recebidos ou da carteira de crédito dos fundos de papel, e normalmente os indexadores que remuneram esses fundos são atrelados ao CDI ou à inflação. No entanto, eles também possuem características de renda variável, pois o valor das cotas e a valorização dos imóveis na carteira estão sujeitos a flutuações de mercado, então tem que saber se posicionar no momento certo das taxas de juros para poder aproveitar a valorização das cotas e o aumento dos dividendos. Então existe uma correlação negativa entre os fundos imobiliários de tijolo e a taxa básica de juros, a Selic. Se você observar nesse gráfico, quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários tendem a cair, e quando a taxa de juros cai, os fundos tendem a se valorizarem, principalmente os fundos de tijolos. Já os fundos de papel, eles são mais aderentes à taxa de juros, porque como normalmente a taxa de juros ela sobe para controlar a inflação, e os fundos de papel normalmente são atrelados à inflação, esse tipo de fundo ele se beneficia desse cenário de alta de taxa de juros. Então, saber se posicionar em períodos diferentes das taxas de juros pode te trazer resultados satisfatórios. Já que acabamos de ver que fundos de papel e fundos de tijolos se comportam de forma diferente com a taxa de juros e inflação, vou linkar a segunda dica com a primeira. Diversifique a sua carteira de fundos imobiliários. Colocar fundos de papel e de tijolos dentro da carteira pode te ajudar a surfar essas diferentes fases do ciclo econômico, tanto da alta quanto da baixa dos juros, e como mencionei, fundos de papel performam melhor com o aumento da taxa de juros e fundos de tijolo performam melhor com a baixa das taxas de juros. Além de diversificar dessa forma, o importante também é diversificar entre setores diferentes. Crie uma carteira com fundos de lajes corporativas, de galpões logísticos e industriais, de papel, de shopping centers, de residenciais, de varejo, vários outros fundos. Dessa forma, caso um setor passe por alguma dificuldade no ciclo econômico, o seu fundo pertencente àquele setor está diluído dentro da sua carteira e, consequentemente, o impacto negativo na carteira será bem menor. Dica número 3: verifique a liquidez do fundo. Uma das melhores vantagens de se investir em fundos imobiliários ao invés de imóveis tradicionais é justamente a liquidez dos fundos. Então não faz sentido nenhum você investir em um fundo que tem baixa liquidez. Para você que não sabe o que é liquidez, é a capacidade de transformar algum objeto ou coisa em dinheiro de forma muito rápida. O imóvel tradicional, por exemplo, você demora meses ou até anos para poder vender, e isso engessa o seu patrimônio por muito tempo. Já os fundos imobiliários, como suas cotas são negociadas na bolsa de valores, se o fundo tiver uma boa liquidez média diária, você consegue vender suas cotas em questão de minutos. Então a minha dica é: invista em fundos que possuem liquidez acima de R$ 500.000. Antes de passar para a quarta dica, deixe uma curtida no vídeo aqui para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, e também como forma de agradecimento pelo conteúdo bacana que eu trouxe aqui para você hoje. Dica número 4: verifique o histórico de distribuição de dividendos do fundo pelo menos nos últimos 3 anos. Se você focar só no dividend yield atual, você pode entrar numa verdadeira enrascada. Se você focar no dividend yield dos últimos 12 meses, você pode pegar um período em que houve uma mudança nas taxas de juros do país, mas se você focar em um período de 3 ou mais anos, aí você já consegue pegar diferentes períodos, e isso aí vai diminuir e muito as suas chances de errar. Casos recentes aconteceram com fundos de papel high yield, que são aqueles que possuem uma carteira de CRIs mais arriscados. Esses fundos, por terem uma carteira de crédito mais arriscada, o prêmio pelo risco costuma ser maior, e normalmente os dividendos deles são mais atrativos que os fundos high grade ou de tijolos. Só que, como estamos passando por períodos de taxa de juros muito alta, muitos devedores dos CRIs ficaram inadimplentes, e com isso o preço das cotas desses fundos despencaram praticamente 50%. E como o dividend yield ele é calculado levando em consideração os dividendos distribuídos por cota
dividido pelo preço da cota. Então, quando o denominador diminui quase a metade, o resultado dessa fórmula tende a aumentar muito, jogando o dividend yield lá para cima, mascarando então os resultados. Percebe que um dividend yield alto não quer dizer que o fundo é bom? Talvez ele tenha uma carteira muito arriscada e você nem se toca disso, então isso aí você tem que ficar ligado. E por último, e não menos importante, dica número 5, avalie a qualidade da carteira do fundo imobiliário. Ela possui uma boa diversificação de imóveis ou de CRIs, ela possui concentração em poucos ativos, isso é um grande risco para a receita do fundo, caso algum ativo concentrado apresente algum problema. Os ativos são de qualidade, os inquilinos ou devedores possuem bons históricos de adimplência, então saber avaliar a carteira do fundo é uma das principais etapas dos seus estudos. Essas 5 dicas combinadas com seus estudos aí aprofundados, elas podem te proteger de muitas armadilhas que possuem nos fundos imobiliários, mas caso você faça o seu dever de casa certinho, as chances de sucesso no longo prazo são bem maiores. Um grande abraço!